Mas você há de concordar que com essa invenção, né, da compra pela internet, hoje qualquer pessoa monta um site de compras. O camarada ele põe o endereço lá da casa dele, né, aluga uma salinha qualquer, e aí ele não precisa de ter uma área de estoque. Né? Porque eu já conheci casos de pessoas que fazem o seguinte: ele monta um site de compra, vende um produto. Aí eu comprei daquele site A. O site A não tem o produto. A partir do meu pedido, ele vai comprar numa outra empresa para me entregar. Então na verdade, ele é só o atravessador que vai ganhar o dinheiro. E aí a situação fica muito mais difícil. Fica. Aí aquela dica inicial, da pessoa sempre, antes de fazer qualquer compra, ver a idoneidade do site num órgão de defesa do consumidor. O legal seria, por exemplo, se o site estivesse vinculado a uma loja que tem endereço fixo, né? Tem muitas lojas, por exemplo. Porque hoje em dia o pessoal compra, acho que os itens mais negociados pela internet são eletrônicos, roupa, né? Calçados, que são os principais. É difícil. O cara compra geladeira, compra televisão, mas em menor número. Livros, em menor número, né? Mais é roupa, eletrônica e tal. Exato. Então você tem lojas do ramo que também montam o site. Tem, mas olha como que é engraçado isso. Se você pegar as reclamações do Procon de São Paulo, os sites têm maior problema de compromisso com o consumidor são exatamente os sites ligados a lojas físicas, você acredita? É mesmo? Exatamente, sem citar nomes aqui, mas são grandes redes do país inteiro, são as que causam maior problema em termos, não numérico absoluto, em termos proporcional ao consumidor. Inclusive, você citou aqui na sexta-feira, nós tivemos aqui o chamado Black Friday, né? Que tem um site na internet, que é o Reclame Aqui, que registra essas reclamações dos consumidores. Inclusive, é um bom site de ser visto antes de fechar qualquer negócio. Lá tem várias reclamações de consumidores que sofreram alguns problemas. Lá, o volume de reclamações que tinha, de não cumprimento de oferta do Black Friday, inclusive, olha que interessante, você vê como que é essa coisa. Uma sócia minha de escritório entrou nessa promoção, achou lá uma geladeira num preço de Black Friday, um preço maravilhoso. Bacana. Concluiu a compra, pagou por cartão, concluiu, boleto, tudo certinho. Aí ela recebeu 3 dias depois um comunicado da loja falando que houve um erro na divulgação do preço e que eles não iam cumprir a entrega do produto. Fala sério. Isso com uma colega sua, advogada do seu escritório. No meu escritório. Não mexeu na caixa de marimbonda. Então, assim, concluiu-se a compra, quer dizer, houve a oferta foi concluída. Né? E numa situação de clara promoção. O Black Friday era uma liquidação. E nesse caso, o que vai dar nesse caso? Tem que ser o artigo 35, Código de Defesa do Consumidor. O que fala o artigo 35? De descumprimento de oferta. Na hora que o fornecedor oferece um produto ou serviço, ele tem que cumprir com aquela oferta. Né? Então, aí, se ele não cumprir, tem 3 opções. Uma, cumprimento forçado da obrigação, ou seja, vai ter que entregar o produto na forma que ele ofertou. A geladeira tem que chegar à casa dela. Segundo, ela pode pegar um produto, já que fala assim, tem, mas acabou. Ela vai pegar uma geladeira similar àquela que foi ofertada, nas mesmas condições da oferta, pagar o mesmo valor. Ou terceira, o dinheiro de volta é a escolha do consumidor. Quem escolhe uma das 3 opções é o consumidor. É o consumidor. É óbvio que ela vai querer a geladeira. Vai querer a geladeira no preço que ela, e na verdade já descobriu que tem um grupo mais ou menos de 30 consumidores nessa situação, pelo menos 30 aqui em Belo Horizonte. Haja geladeira. E esse caso, nessa fraude, qual que é o período para reclamar? Por exemplo, eu observei que eu fui fraudada mesmo, né? E não veio aquilo que era o acordado. Qual que é o prazo para esse consumidor ele reclamar? Como há um dano, se você concluir que existe um dano ao consumidor, é o prazo do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, de 5 anos, a partir da constatação do dano, para ingressar em juízo, se for necessário. Então, nesse caso, a sua colega de escritório lá, ela já está ingressando num processo, seria? Sim, nós conversamos aí no sábado passado e creio que já está trabalhando essa hipótese. Isso fatalmente, por exemplo, vamos desenrolar esse caso aqui, só para o telespectador em casa que outros entender o processo. Certamente acontecido. Esse caso caindo na mão de um juiz, o juiz dá ganho de causa para o consumidor. A tendência é que se dê ganho de causa ao consumidor. Né? O fornecedor ele pode usar o argumento que ele quiser, que é problema dele. Pode falar assim, o estagiário errou na fixação do preço. Um erro de digitação. O que foi. Não interessa. Mas o consumidor agiu de boa fé. Claro. Porque poxa, não foi uma promoção qualquer, foi um dia de grande apelo comercial, de grandes liquidações, de redução de preço.
que inclusive várias denúncias foram feitas que não houve redução coisíssima nenhuma. Eu ouvi falar Eles aumentaram, tinha um preço na segunda, na quarta eles aumentaram o preço para reduzir a sexta, porque o preço estava na segunda. Né? Então todo esse apelo, quer dizer, o consumidor entra de boa fé, olha lá, tá, poxa, olha, preço bom, vou comprar. Aí compra, depois não, nós erramos a divulgação, quer dizer, no mínimo não houve um cuidado do fornecedor de divulgação em relação àquele produto ou serviço que está ali ofertado. Então, infelizmente, também tem que se pensar no ônus para o fornecedor, tem que ter um cuidado, senão nunca, sempre assim, não, eu fiz a oferta, mas a gente está errado. Sempre, quer dizer, isso não pode acontecer na defesa do consumidor. Eu fiquei pensando, qual que é o prazo para cancelar uma compra? O prazo? Olha, o prazo, se for uma compra pela internet, que é o caso que nós estamos discutindo, é o prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. Se você não recebeu, obviamente, o prazo está correndo. Então, se levar 2 meses para entregar o produto, o prazo está suspenso. Porque ele é de 7 dias a contar do recebimento, então não tem problema nenhum. E a garantia, por exemplo, do produto? A responsabilidade é do site ou do fabricante? Bem, então vamos lá. A garantia, chamada legal, ela é de todos. Então, o site, o fabricante, todos os fornecedores na cadeia de consumo são responsáveis. Se é um produto durável, 90 dias, não durável, 30 dias. Agora, tem a garantia contratual, que é aquele termo de garantia dado por escrito pelo fabricante. Então, aí, essa é do fabricante. Certo. Então, e sempre lembrando que uma se soma à outra. Então, se for um ano de contratual e o produto é durável, 1 ano mais 90 dias. Agora, além disso, tem a responsabilidade do site. Aí é uma outra questão. Se der algum problema, você entra contra quem? Né? O site, ele é também responsável. Muitas vezes ele fala assim, não, sou mero intermediador. Né? Tem vários sites assim, o cara que está vendendo produto. Foi o caso, inclusive, da segunda matéria do Marcos. Né? Entendi. Mas o site, ele é responsável. Já tem vários julgamentos no Brasil inteiro e que responsabilizam o site. Porque o site tem ganho com isso. O site ganha dinheiro. Então, ele é fornecedor. Né? Então, ele é responsável. Porque você chegou àquele produto uma suposta idoneidade e boa fama do site. Você não ia chegar naquele cara. Né? Eu não conheço quem está lá do outro lado, então, mas o site está me dando uma certa garantia que o cara é de boa procedência. Então o site é responsável e, se for o caso, o site entra com ação de regresso contra aquele que causou problema ao consumidor. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo com o Dr. Bruno, mas antes de encerrar, você trouxe para a gente uma notícia interessante na semana passada, né? Exatamente. E que perdura até hoje, até quinta, parece. Não, a da recuperação de crédito é outra coisa no caso, que eu vou falar. A gente falou na semana passada sobre a recuperação do crédito. E aí você trouxe uma outra outra questão aí que é séria, que a gente tem que refletir sobre isso. Sexta-feira saiu uma notícia que está repercutindo nessa semana, que foi exatamente a aprovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte de um projeto de lei que determina a cobrança de bandeira 2 nos táxis em todo o período de dezembro. Então não é só à noite, final de semana, feriado, não. Todo o período de dezembro. A justificativa dessa cobrança, segundo os vereadores e o sindicato dos taxistas, é porque eles não têm o 13º, não têm rendimentos adicionais como um trabalhador comum, e aí eles têm os gastos deles em janeiro, fevereiro, tal, e seria uma forma de compensar isso e também um menor movimento em janeiro. Agora, analisando o projeto, eu fiz essa análise com detalhe ontem, eu percebi o seguinte: primeiro, se entrar no mérito, se eles merecem ou não merece, porque eu acho que todo mundo merece, obviamente, sempre que possível, de forma honesta, ter o seu rendimento. Agora, o projeto tem 2 vícios, 2 problemas seríssimos. Primeiro, na Lei Orgânica de Belo Horizonte tem um artigo, que é o 197, que fala discussões sobre tarifa pública de ônibus e de táxi é de competência do Executivo. Como o projeto foi feito por um vereador e aprovado pelos seus pares, não foi feito pelo Executivo, portanto pelo prefeito. Mas não foi sancionado ainda não. Não, mas não interessa. O projeto tem que ser feito pelo prefeito. Então já começou errado. Errado. É o que nós chamamos de vício de origem. O início do caminhar está errado. E o segundo, mesmo que tivesse sido feito pelo prefeito, tem que apresentar uma planilha de custo. Um cálculo bem feito para ver se se tem que ser aumentada a tarifa ou não. E essa planilha não foi apresentada. Então esses 2 pontos
por si só, já deveriam derrubar o projeto. O prefeito ainda não sancionou, ele pode ainda vetar o projeto. Então é bom a gente estar acompanhando os próximos capítulos aí, nesses dias que se seguem. Agora, só para entender, eu não sei se você vai ter esse valor aí. Quanto que é uma bandeira comum, bandeira simples e a bandeira 2? Só para o pessoal de casa saber quanto que aumenta na prática. Aumenta 20%. Então, hoje uma UT, unidade taxímetro, que fala, uma UT aqui em Belo Horizonte custa o quê? Esse valor não tem, mas a bandeira 2 é quase, 20%. Quase R$4. É como se fosse o seguinte, uma corrida para Confins, que hoje sai R$80, sairia R$96. Entendi. Então aumenta 20%. É um valor muito grande, porque você tem que imaginar... Mas isso ainda não está valendo. Ainda não. Isso é importante que tem em casa perceber que já tem alguns taxistas que, infelizmente, de má fé estão cobrando. E houve essa denúncia, inclusive, hoje pela manhã. E se houver alguma situação dessa, pode denunciar? Deve denunciar a Begatrans. O PROCON exige um recibo para comprovar o erro de cobrança. O telefone da Begatrans é 156 da prefeitura, que fala na Begatrans, inclusive 156. Isso. Então, se você pegar algum táxi aí que já estiver te cobrando bandeira 2 de dia, não é você... Porque a bandeira 2 já é regulamentada a partir das 10 da noite, das parece? 22 horas. 22 horas. E aos domingos, aos sábados, acho que a partir das 14 horas. E aos feriados também. Então, se você pegar um táxi aí em Belo Horizonte, estiver cobrando bandeira 2 durante o dia, ainda não foi sancionado pelo prefeito, o que provavelmente não deve ser, tomara que não, porque esse não seria, né, um valor muito justo. Poderia ser feito uma outra uma coisa. recomposição de tarifa. Claro. Isso ninguém está discutindo. O problema é que você pensa, logo dezembro é um mês de grande movimento de táxi em Belo Horizonte. Você vai ao hipercentro de Belo Horizonte, são várias senhoras, até com dificuldade de locomoção, com sacolas, chuva. Você utiliza o táxi. 20% é um aumento muito grande. É muita coisa. De uma vez só, numa hora da noite pro dia. Né? Quer dizer, isso tem que ser repensado. Então, fica o nosso repúdio aqui, então, a esse projeto, né? E tomara que realmente... Não que a gente tem, inclusive, um ministério, diga-se de passagem, um ministério na Lagoinha que trabalha com taxistas, que é Ponte Partida, o nome do ministério. A gente quer valorizar os taxistas. O que não pode é o legislativo fazer projetos à revelia aí, inconstitucionais, né, porque a Constituição diz que tem que vir do prefeito, da prefeitura, seja de Belo Horizonte ou de qualquer outro município. A gente está falando aqui do princípio quebrado, né? Sim. Porque se você quebra esse princípio, você está abrindo mais para quebrar outros princípios, daí a pouco nós estamos roubados, né? Exatamente. Estamos roubados.